Chegamos ao 10º estudo, bíblico. A gente parou na quarta-feira passada, retrasada, desculpa, que na passada não teve, em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu acho que dá para a gente tentar ler até o finalzinho do 2, e meditar aqui nesse pedacinho. Diz assim o 2,15, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou o homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome em que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém. Bem, a gente está naquele períodozinho antes da queda, após criação. Deixa eu tirar aqui. Como? A conclusão que a gente chega, as mulheres não gostam muito disso, não. Eu, quando prego um congresso de mulheres, eu falo isso é uma estrutura ligada. Mas a conclusão que a gente chega é que a mulher foi criada porque Deus não achou que leoa, pantera, cabra, serviço para ser esposa. Verdade. Na verdade, Deus tem um meio muito interessante, se a gente for começar por aí, de conduzir a gente para desejar aquilo que Ele quer fazer, Porque mais do que Deus não... Muitas vezes a gente interpreta, principalmente quando lê o Antigo Testamento de uma forma míope, a gente enxerga que Deus desce as coisas pela garganta do homem, e não é assim, Ele está sempre batendo a porta, Ele sempre entra apenas quando convidado, É claro que isso dentro do limite da sua soberania. Em diversos momentos ele intervém, Mas o convite dele sempre é: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, Então, de alguma forma, Deus, quer que a gente se deleite nele. Quer que a gente o ame sem obrigação. Quer que a gente ame a vontade dele. E
quando a gente está sendo conduzido por Deus, né? Nem todas as coisas são tão claras para nós. Essa é a grande verdade, né? A gente vai dando um passo cada dia, mas não tem um livro, como a maioria das pessoas gostaria, né? Até porque isso, além de ser algo completamente frio, até a gente mesmo, nenhum de nós gostaria. Imagina você pegar lá o seu marido lendo um livro, Como Amar a Sua Esposa, e você, né, olhar para ele e falar assim, tu tá tendo que ler um negócio e decorar meia dúzia de bagulho para você poder me amar, né? Uma mulher odiaria isso, concorda? Um homem também. Quanto mais Deus, que a gente o amasse por meio de fórmulas, por meio de regras, né? Que esse amor não viesse lá de dentro, não viesse por causa daquilo que ele é como Deus, né? As suas características, os seus atributos, né? Então não existe aquela fórmula, né, de bolo, aquela fórmula preparada, né? Então quando a gente anda com Deus, a gente tem que estar muito atento, né, e bem sensível a essa questão de ser conduzido por Ele. Então a gente repara nesse primeiro exemplo, já que foi citado isso, a gente adianta esse ponto, né, que quando Deus criou o homem, os irmãos concordam que no coração de Deus já estava a mulher, né? Deus não pensou na mulher porque o homem estava só, né? Até porque se a gente olhar pela criação, como Deus criou o homem, já precisaria de uma mulher, até pela questão o quê? Da reprodução. Também não é nem semelhança, né? Eu digo assim, o modo como Deus já criou o homem já indicava que ele iria criar uma mulher. Né? Porque, embora haja um momento, assim, um espaço de criação, mas a mulher já estava no coração de Deus. Né? Por que você cria um homem assim, com certas características, se não tem a mulher? Como é que ele vai se reproduzir? Não tem como. Então, assim, é como ele criasse algo e deixasse outro aqui atrás dele, dentro do coração dele. Que já é certo, que já é algo que nele isso é certo. Mas ele oculta isso do homem. Então ele deixa o homem, começa a se relacionar com o homem, traz aqui todos os animais, né? Como diz aí o texto que a gente acabou de ler, né? Assim? Então chega aqui o leão e a leoa, né? Assim? Chega aqui um, sei lá, cavalo com uma égua, chega aqui um casal de jabutis, né? E todos os animais, né? Ele deu nome. Tinha sua companheira. Então, o que Deus fez? Em vez de Deus dar a companheira, Deus despertou no coração de Adão o desejo ou a falta de uma companheira à altura dele. Então, na verdade, esse desejo aqui que nasceu no coração de Adão, ele sentiu só, não é assim? Mas quem criou esse desejo? Deus. Isso acontece em muitos momentos da nossa vida. Muitas vezes Deus não quer nos dar algo assim, aparentemente sem sentido. Ele cria circunstâncias. Essas circunstâncias geram um desejo dentro do nosso coração e nos fazem clamar a Ele algo que Ele deseja nos dar. Então, se a gente lê algum material, por exemplo, do século passado, de alguns irmãos que definitivamente tiveram dom de cura, né? E alguns assim que marcaram bastante, pelo menos o início do século passado, né? Muitas vezes a gente lê a história do irmão, né? E está lá como Deus o usou, com a graça que Deus usou ele, né? Pega um Jimmy Cliff aí, né? 13 pessoas foram ressuscitadas, né? Milhares de pessoas curadas e tal, através, né? Deus usando a vida daquele irmão e tudo, e às vezes não estuda a vida do irmão. Né? Aí olha lá, o cara tinha 5 irmãos, 4 extremamente doentes, um morreu de enfermidade,
né? A enfermidade cercava a vida dele e todo mundo ao redor. Então aquilo foi gerando nele uma, sabe? Ele olhava para aquilo e falava assim, não, cara, isso não pode ser assim, isso, Deus, como pode? Ia gerando uma compaixão no coração dele, ia gerando um desejo, e ele, até o ponto dele pedir aquilo que Deus já tinha preparado, esse serviço para levantar ele, mas estava no coração de Deus. Ele precisava ir lá no coração de Deus e capturar o que Deus tinha para a vida dele por meio da oração no Espírito. Então isso é algo, irmãos, maravilhoso. Porque o que Deus tem para a nossa vida, se eu não sei, e se quem está ali do lado não sabe, quem sabe? Deus. Mas se ele fala, no início do livro de Jeremias, que eu te chamei por profeta às nações antes de você ter passado, né, pela madre da sua mãe, Jeremias estava ouvindo aquilo talvez aos 17, 18 anos, algumas pessoas entendem dessa forma. Mas Deus já tinha preparado aquilo o quê? Bastante tempo. Então o que Deus tem para a nossa vida está onde, irmãos? Está no coração dele. E muitas circunstâncias da nossa vida, muitas vezes onde a gente entende como muito fraco, é onde às vezes Deus trabalha exatamente na nossa vida para que a gente possa, né, através de um serviço, né, abençoar outros irmãos e cooperar no reino de Deus. Então a gente precisa entender um pouco da nossa história. Por que eu nasci na família que eu nasci? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Por que eles são meu pai e minha mãe? Né? Como eu vim parar aqui? Perguntas que uma pessoa que, se não for cristã, perguntar, vai entrar em parafuso. Mas nós que temos o Senhor, podemos fazer essas perguntas diante do Senhor. Podemos entender que muitas situações duríssimas que foram passadas, não era a vontade de Deus no sentido do querer dele. Mas, dentro daquele contexto, tudo aquilo foi permitido. Nós atravessamos aquilo, né? E aquilo vai ser usado para quê? Vai ser usado para quem? Em que momento da nossa vida? Né? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, então cada ato que ocorreu na minha vida, desde o dia que eu nasci, desde o dia, né, onde eu tive o início da minha história ali, né, e desde ali já passando por situações difíceis dentro do ventre da minha mãe, até hoje, então cada fato desse coopera. Então coopera como? Nós precisamos ir aonde para entender isso? No coração de Deus. Essas respostas, elas estão no coração de Deus. E às vezes nós não sabemos fazer as perguntas corretas. Mas o Espírito de Deus, que intercede por nós e que deseja revelar a nós a vontade perfeita que está no coração de Deus, diz a palavra que o Espírito de Deus é o que penetra nas profundezas de Deus. E ele traz essa revelação a nós. Então estamos falando uma revelação não só do trecho sagrado, mas uma revelação de propósito da nossa caminhada, da nossa existência. Então Deus tem um propósito claro na nossa existência. Então o que Deus fez aqui com Adão, em vez de chegar e falar assim, tá aqui Adão, você não sabe ainda, mas toma tua companheira. Ele faz não, ele traz um casal de animal, ele traz o segundo, ele traz o terceiro, ele traz o quarto, e sem Adão perceber, ele está gerando dentro do coração de Adão um desejo de também ter alguém. Embora esse alguém já está aqui, no coração de Deus já está pronto. Como a gente comentou, a forma anatômica não tinha, a mulher não foi uma surpresa. Ela já estava no coração de Deus. Só que no momento em que o homem desejou aquilo se tornou uma necessidade no coração do homem, então Deus fez ele dormir, como a gente leu, tirou da costela dele e colocou ao lado dele a sua companheira. Então, Deus também faz isso na nossa história.
Como a gente contou esses casos de alguns irmãos que têm ministério de cura e muitos outros exemplos também, né? Eu conto isso assim, né? Dentro desse contexto, a vida toda eu quis ser professor. Eu estou falando do lado do mundo secular, né? Minha mãe que está aqui é testemunha. Eu comecei a dar aula particular de matemática, eu devia ter mais ou menos uns 14 anos, né? E logo depois de 15, 16, eu dava aula particular de matemática, física e química para ganhar um dinheirinho, para poder comer alguma coisa, não ficar o dia todo sem comer, né? Que ainda tinha que trabalhar e para aquela vida dura. E aquilo, eu fazia aquilo com prazer, sempre fiz aquilo, e sempre de alguma forma quis ser professor. E aí, Deus conduziu a minha vida de uma outra forma, e não foi isso que aconteceu, né? Eu fiquei frustrado, e alguns anos atrás até fui convidado para lecionar numa universidade, mas eu entendi que não era a vontade de Deus, né? Eu já tinha me conduzido de uma outra forma. Só que esse desejo que estava abafado dentro do coração, de querer ser um professor lá, depois de alguns anos eu entendi que esse desejo ele ia ser suprido, né, em um outro caminho. Então aí eu comecei a entender, caramba, Deus me chamou assim para ser um professor, mas um professor para Ele, para a sua obra. Então esse desejo ele serve, no fundo, para servir os irmãos, para servir o reino de Deus, né? Então muitas coisas que às vezes nós não entendemos, que estão dentro do nosso coração, né? Quando a gente realmente se conecta, né, com o coração de Deus, né, a gente obtém, né, algumas respostas. Nunca são todas, né? É parcial. Mas são aquelas suficientes para que a gente possa pelo menos dar o próximo passo, né? Então assim, esse ponto fala ao meu coração muito alto, esse tema. Deus cria desejos dentro do nosso coração. Deus desperta o nosso coração, não simplesmente nos dá alguma coisa, né? Ele antes trabalha dessa forma, né? Então, já que isso foi mencionado, eu comecei por aqui para depois voltar para o início, né? O 2,15, a gente leu, diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivar ele. Vamos pensar aqui um pouquinho assim, refletir. Deus criou o homem, a gente sabe pela Escritura, para o louvor da sua... Então, em termos de propósito, de existência, Ele criou o homem para o louvor da sua glória. Ele criou o homem, né, à sua imagem e semelhança. E Paulo reforça isso, né? De fé em fé, de glória em glória, né? E outro, até Cristo ser gerado de fato em nós. Então Cristo está sendo gerado em nós. Então tudo isso fala de relacionamento. Então quando a gente olha a propósito de existência, né? Então o homem foi criado por louvor da sua glória. Foi criado para refletir a imagem e semelhança. O homem está o tempo todo preocupado em buscar uma imagem, em adorar uma imagem, e idolatrar um cantor, idolatrar uma pessoa, né? Ter um ídolo, ter alguém que ele admira. Ele não entendeu que na verdade ele não precisa ter uma imagem, porque ele é a imagem. Ele entende isso quando ele entende o propósito da sua existência. Ele foi criado à imagem. O propósito dele é expressar uma imagem e uma semelhança. Não é ir em busca de uma imagem, é expressar a imagem. E a gente vê isso na plenitude em Colossenses, quando, né, o Espírito de Deus fala através da boca de Paulo, que diz, Cristo, né, é a expressão exata de Deus. Então, é aquele homem, né, que podia dizer, pô, mas qual o problema, Felipe? Quem vê a mim vê o Pai.
Nós não podemos ter essa ousadia de ainda falar, né? Quem vê a mim, vê o Filho. Né? Mas a ideia da obra de Deus é que todos os seus filhos se tornassem, de fato, na plena maturidade, imagem e semelhança de Cristo. Né? Como tem o testemunho bonito do irmão Reinhard Fonck, um alemão, que conta que uma vez entrou numa loja e a pessoa ficou olhando para ele assim, olhando um tempo, e depois começou a chorar. Né? E aí ele ficou assim um pouco sem graça e falou assim: o que aconteceu? Aí aquela pessoa virou e falou assim: é porque eu olho para você, eu vejo Jesus na sua vida. Olha só, hein? Aí ele relata que na hora que ele ouviu aquilo, ele logo... Aí o Espírito Santo falou dentro dele, né? Lembre que eu moro em você. E de vez em quando eu venho na janela dos seus olhos. Mas sou eu e você, não é você. Né? Então aí ele deu aquela murchada de novo. Só para dar aquela lembrada que uma coisa sou eu, outra coisa é Cristo em mim. Uma coisa é o irmão, outra coisa é Cristo no irmão. Né? Então, é bem diferente. Né? A gente pode, não está atrasado, pode procurar aqui. Um bom exercício. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Né? Colossenses capítulo 1. 1, a partir do 15. Né? Então, assim, agora, apesar de nós termos essa compreensão aqui, amados, né, que como propósito, como foi criado para louvor da sua glória, foi criada a imagem e semelhança, era para expressar essa imagem e essa semelhança, né? Aqui nesse versículo diz que Deus colocou o homem no jardim, né? E deu a missão para ele de cuidar e cultivar o jardim, não é assim? Então, isso aqui, irmãos, é uma ocupação. É um cargo. Mas os irmãos conseguem entender que isso não é o propósito central? Os irmãos conseguem entender que cuidando e cultivando do jardim, fazendo essa obra para Deus, Deus deseja fazer uma outra obra, que é a obra final? E aqui é um perigo muito grande de cada servo de Deus se perder na obra de Deus. Muitos servos de Deus se perdem na obra de Deus. Deus chega para eles e dá um encargo, uma ocupação. Fala assim: olha, Rafa, você vai ensinar. Agora, o propósito final da minha vida, de Deus na minha vida é esse? Ou o propósito final de Deus na minha vida é ser louvor da glória dele, imagem e semelhança dele, sendo Cristo plenamente gerado em mim? Então, se o meu foco passa a ser a obra, e se eu passo a me preocupar e viver dia e noite em função da obra, e medir o meu relacionamento com Deus pelo sucesso dessa obra,
então eu já me perdi na obra. Não entendi que a obra foi um encargo, foi uma missão, foi um desígnio que Deus me deu e devo fazê-la com responsabilidade. Mas como propósito mais excelente e final, é isso que Deus deseja fazer com a minha vida. Nessa ocupação que eu dei a dar aí, a gente pode pensar assim, se é sério, como se Deus tivesse criado tudo aquilo que Adão encerreceu. Cuide. Aí quando Deus falou para ele no começo do mal, do bem e do mal, foi aí que ele deu toda a direção de Deus. Mas o Senhor criou todas as coisas, mandou ele cuidar. É como se tivesse assim, um brinquedo. Cuide desse brinquedo, não deixe estragar, não deixe cair. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Porque se o Adão, se ele não tivesse cuidado da árvore do fruto do bem e do mal, tudo aqui seria simplesmente... Aqui é uma responsabilidade. Só que nós também temos uma responsabilidade. Porque a palavra de Deus não nos diz, o Espírito de Deus não nos fala através de Paulo, né? Na carta aos irmãos que se reuniam em Corinto, que o Espírito de Deus reparte o dom como lhe apraz, como lhe convém, não é assim? Então, se ele dá um dom, ele dá para que a gente utilize essa ferramenta para um encargo, para uma responsabilidade que nós temos no corpo de Cristo, para a cooperação do reino de Deus. Só que nós não somos medidos. O único cuidado que eu procuro ter na minha própria vida é nunca medir isso, nunca usar isso como termômetro. Na verdade, existem outras coisas que são termômetro. Imagem e semelhança está ligado a fruto do Espírito. Veja bem, o outro fruto é da carne. E esse fruto não é meu, esse fruto é do... Ele está preso no galho da minha vida, mas o fruto não é meu. Não foi eu que suei para dar o fruto é do Espírito, mas ele gerou esse fruto na sua e na minha vida, porque a seiva passou por nós. A vida do Filho de Deus que flui através de nós gerou esses frutos. E quando você fala desses frutos, você não está falando de encargo. Você está falando de amor, paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio. Você está falando de semelhança. Você está falando de imagem. Então, muitas vezes ocorre o quê? Ocorre quando nós temos um dom, e aquilo também não é nosso, é do Espírito de Deus, à medida que nós nos colocamos na posição, aquilo vai gerar uma obra, vai dar um resultado, entendeu? Mas ainda que dê um resultado, que esse resultado seja grande aos olhos dos homens, na verdade, essa ferramenta é para a igreja. Ela não é para ser usada com o propósito de medir um relacionamento com Deus, por exemplo. Temos que lembrar que o propósito central está... Louvor da sua glória e a imagem. Imagem e semelhança. Quê? Coloca o versículo, o louvor da sua glória é Efésios 1:12. Gálatas 5:22. Imagem e semelhança ao que a gente leu agora de Gênesis, mas podemos colocar Colossenses 1:15. Paulo falou que ele tinha dores de parto para que Cristo fosse gerado na vida daqueles irmãos. Então, olha a compreensão. As orações de Paulo sempre estavam relacionadas a isso, para que os olhos do coração abrissem, para que entendesse a grandeza do vosso chamamento, quem vocês são em Cristo, para que conheçam o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Cristo, e neles permaneçam. Então temos aqui, como nós lemos em Colossenses, Cristo sendo o centro.
a pedra fundamental, o início e o fim de todas as coisas, o cabeça. Quando a gente tem isso aqui, né, a gente está encabeçado, né? Literalmente, Cristo é o nosso cabeça. Está falando aqui de uma questão de autoridade. É muito fácil, irmãos, a gente se submeter a alguma coisa que a gente concorda. Se alguém fala assim, temos que ficar em pé agora no período da palavra, e você concorda com isso, você vai ficar em pé. Um exemplo bem bobo assim, né? Mas é difícil nós nos submetermos quando nós não concordamos. Isso até na relação de pai e filho. Quando o pai pede uma coisa e é aquilo que o filho quer, tem alguma dificuldade? Agora, quando o pai pede alguma coisa que o filho não quer, existe dificuldade? Não. Existe dificuldade. Então, existe uma resistência. Então, nesse processo aqui, uma das coisas primeiras que o Espírito de Deus sempre procura nos ensinar é nos submeter a questões que não concordamos. A questão aqui, entenda bem, não é claro que isso aqui tem um equilíbrio, né? Mas o que Deus quer forjar em nós, independente do outro lado, né? É saber o quanto meu coração está disposto a obedecer. Então, se eu, aqui na minha cabeça, tá, irmãos? Se o irmão Rafa, para mim, é um irmão super espiritual, tá? Um irmão que, eu peço conselho e ele fala, eu vou ouvir, né? Mas se tem a outra irmã que eu acho que, caramba, né? E me considero melhor do que ela, provavelmente eu não vou ouvi-la. O que Deus faz em grande parte, muitas vezes, como na minha vida fazia? Me dava uma palavra através daquela irmã que eu não considerava. Porque Deus quer saber se eu estou interessado em obedecer a Ele e não estar preso aos meus métodos. Eu quero ver no teu coração o grau de disposição que você tem em tirar todas as coisas da frente e achar no final disso tudo a minha vontade e obedecê-la de coração. Então, às vezes, a vontade de Deus está pouquinho ali depois, não está tão fácil como a gente, Deus manda isso, eu faço isso, Deus manda isso, eu faço aquilo. E vem exatamente, né, a gente anda do lado exatamente daquela pessoa que não quer andar, tem que ouvir aquela pessoa que a gente acha que não tem que ouvir, e tem que... Então, todos esses conflitos são salutares para nós aprendermos a nos submetermos. É um processo de aprendizagem, né? É um processo de aprendizagem. Então, assim, como ocupação, Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar esse jardim. Amém? Até aqui? Amém. Seria para ajudar os outros irmãos a serem mais submissos com a palavra. Uma responsabilidade. Uma coisa que você recebeu de Deus para fazer. Vamos botar desse modo assim. Um pode ser assim, olha, você tem um encargo de intercessão. Sua responsabilidade é interceder de dia e de noite. Tem muitas vezes a gente que para, não está orando, não está aí, mas aquela pessoa Deus está cobrando aquilo. Porque Ele deu essa missão para ela como uma intercessão. Não é só o orar, onde todos nós temos que orar. Todos nós temos que orar sem cessar. Mas para aquele irmão, aquela missão de oração tem um outro encargo, um outro significado. É específico para ele. Então a questão do dom também entra nisso? Você estava falando do Com certeza. O dom é diferente do fruto. Eu estou colocando o dom separado porque o dom é uma ferramenta dada pelo Espírito de Deus. Aqui a gente não está falando, aqui não é uma questão profissional, aqui não é uma habilidade natural, aqui é algo, e aqui existe uma confusão muito grande no mundo cristão, que algumas pessoas têm dificuldade às vezes de entender. Quando você fala do profeta, por exemplo, é mais claro. É claro que o profeta precisa que Deus fale com ele para ele poder falar. Então a gente consegue entender isso, não entende? Fala assim, poxa, não tem como o profeta entregar algo se Deus não falar, não der.
Então você consegue perceber de uma forma mais clara o quê? Que é uma ferramenta espiritual. Quando você fala, por exemplo, do pastoreio, do apacentamento, às vezes as pessoas acham que aquele irmão pode fazer aquilo porque fez um seminário. Quando, na verdade, no reino de Deus, ele só pode apacentar espiritualmente alguém se ele foi chamado para isso e recebeu uma capacitação para isso. Não importa quão boas palavras ele tenha, estudo, isso, aquilo, isso não importa. O que vai importar é se o Espírito de Deus colocou sobre a vida dele a ferramenta necessária para ele fazer aquilo. Então, quando a gente fala de alguns dons, quando a gente está falando de cura, profecia, isso já fica mais claro. Porque você sabe que a pessoa não poderia fazer aquilo de si mesmo, entendeu? Aquele irmão, como é que vai orar para a pessoa vai ser curada? É de Deus mesmo, né? Quando você vai para os outros dons, para as outras questões, né, muitas vezes as pessoas elas acabam enrolando um pouco o meio de campo. Né? Você vai arrumando, está falando de dom de socorro? Caramba, não é assim. Tem pessoas que são chamadas, como o Filemão, para exercitar aquilo. Todos nós somos misericordiosos, mas são pessoas que são chamadas que exercem isso de uma forma, como um encargo, como um serviço, como uma responsabilidade. Né? Quando você falou essa preocupação que Deus deu ao homem, e hoje, como o Senhor dá uma responsabilidade a cada um de nós, de orar por Deus, orar por alguém, então, curar. Muitas das vezes a gente acaba até se atropelando nessa ocupação, e como você falou e agora, de achar que aquela ligação que nós estamos ligados com Deus através do que nós recebemos. Nós temos a ligação só por causa disso, não por causa do louvor e da sua glória. O Senhor nos chamou como louvor e sua glória. Mas se nós ficarmos só no centro daquela ocupação, acabamos nos perdendo. Com certeza. E muitas das vezes tem gente que se exalta, vende até o seu serviço que o Senhor está dando. Só vai na igreja pregar se receber, só vai na casa da hora orar se tiver um banquete. Claro. Isso acontece muito na Mas em toda a história, Sansão era um homem que pegava algum pedaço de osso desse tamanho e matava 1000 filisteus. O fato do Espírito de Deus se apoderar dele e ele matar todos os filisteus, não quer dizer que ele tinha um relacionamento com Deus tão apurado, conseguia entender o que Deus queria e se afastava do mal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem Balaão, que era um profeta, que profetizava de olhos abertos, ele está lá o dom. Agora, se a grana falou mais alto para ele lá amaldiçoar, ele foi lá. Isso depois na Bíblia em Apocalipse fala que virou uma doutrina de Balaão. Então, o dom é uma ferramenta dada, irmãos. Ferramenta dada. Isso aqui a gente está falando de ferramenta, de obra. Por favor, separem bem aqui, obra espiritual. Isso aqui também tem que ser espiritual. Irmão, olha, vê alguém cantando bonitinho lá em cima, eu quero ir para esse louvor e para cantar. Não é assim. Não é o que a pessoa quer fazer. É o que Deus chamou para aquela pessoa fazer. E não vai fazer sentido, ela vai ficar ali tentando e vai ficar desconectada. Porque ela está tentando fazer, mas não foi capacitada espiritualmente para fazer aquilo. Então aqui a gente está falando de capacitação espiritual, ferramenta, dom. Coríntios. Tá? Aqui a gente está falando de Gálatas, estamos falando de ser. Estamos falando de semelhança, de imagem, de fruto, de relacionamento contínuo e crescente. O pastor queria falar alguma coisa? Você levantou a mão assim, achei que você queria falar alguma coisa. Não levantei a mão não. Mas o Espírito Santo de Deus tocou para a gente fazer uma breve oração. Amém. O senhor mesmo pode orar. Senhor, nós te damos graça nessa noite. Queremos nos humilhar diante da tua presença, Senhor. Queremos nos esvaziar de nós mesmos nessa hora, Senhor. Queremos pedir que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a realmente descer diante da tua presença, a humilharmos o nosso coração diante de ti. Senhor, nós muitas vezes não sabemos aproveitar o privilégio que o Senhor concede a nós. Senhor, ao tocar na tua palavra, tocar na tua escritura, Senhor, ela é como um espelho, Senhor, para nós. Nós podemos nos ver ali, Senhor. Podemos
podemos enxergar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, também podemos ver e contemplar o Teu poder nelas também, Senhor. O Espírito Santo nos conduz nessa noite, nos conduz nesse caminho de humilhação, de simplicidade, de mudança de vida real, porque a Tua palavra diz que, na verdade, o que Tu tens para nós é novidade de vida. Abra os nossos olhos, aquiete o nosso coração, traga, Senhor, domínio sobre esta atmosfera, repreendendo todo mal, toda dispersão, Senhor, toda tentativa de fazer com que a Tua palavra não caia em boa terra, nós a repreendemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré nessa noite, Senhor. Porque Tu tem colocado o desejo do nosso coração em estarmos aqui juntos, refletindo na Tua palavra. Senhor, e nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós dependemos do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque Tu mesmo nos ensinaste uma vez que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nós ficamos parados, nós ficamos imóveis, nós não conseguimos dar um passo, mas se Teu Espírito Santo se faz presente e nos envolve e aplica essas palavras em nossos corações, então começam a aparecer frutos na nossa vida, Senhor. E é isso que nós desejamos, que esses frutos surjam na nossa vida. E de fato, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor possam testificar que o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida. Que Ele tem mudado, que Ele tem lapidado o nosso caráter. Livra-nos da tentação de olhar para a vida do outro, para tentar olhar o outro, observar o outro. Não, Senhor. Nos ajuda nesse processo, Senhor, a sempre apresentarmos a nossa vida diante de Ti. Para que, nesse dobrar o nosso joelho, nesse inclinar o nosso coração, Senhor, Tu sempre encontras espaço para trabalhar em nós. E com isso gerar crescimento na nossa vida, Senhor. Senhor, derrama um óleo fresco sobre a nossa cabeça nessa noite, Senhor. Derrama um óleo precioso sobre a nossa cabeça nessa noite, Senhor. O desejo do nosso coração é que realmente o Senhor venha e nos envolva, Senhor. Que o Senhor tome essa atmosfera de tal forma, Senhor, que nenhum ruído haja, a não ser aquele que vem de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que haja realmente uma brisa suave, espiritual, estamos falando, Senhor. Uma brisa suave para trazer refrigério aos nossos corações, Senhor. Fortalece, Senhor, os nossos joelhos. Fortalece, Senhor, a nossa vida, o ânimo, Senhor, do nosso coração, para que possamos permanecer no Teu caminho. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Bem, amados. Então, Adão tinha esse encargo de cuidar e de cultivar, né? Eu queria aproveitar e pedir para algum irmão poder ler Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Olha que interessante, então. Temos uma recomendação em guardar o nosso coração.
Então, o nosso coração é como uma terra que pode cair o quê? A boa semente ou a erva daninha. Lembra da parábola que Jesus contou? Que aqueles homens dormiram, aí veio o inimigo de noite e plantou naquela terra. Nós temos boa semente e erva daninha. E nessa terra que é o nosso coração, quem é o responsável daqui? Somos nós. Somos nós. Quando nós temos essa consciência e pensamos no que é boa semente e erva daninha, né, vamos lembrar de algumas recomendações do nosso irmão Tiago, nosso irmão Paulo, né, que, por exemplo, nos diz que não haja entre nós nenhuma raiz de amargura. Não é assim? A Bíblia diz que aquele também que odeia seu irmão está em trevas. Então, como é que se planta uma má semente? Primeira coisa, uma das grandes armas que o nosso inimigo usa se chama justiça própria. Senso de justiça humano. Senso de certo e errado humano. Então, por exemplo, alguém vem até nós e nos agride, ou alguém vem até nós, ou alguém vem por trás de nós e fala coisas que não são verdadeiras, o que acontece? O nosso coração fica magoado. Ficamos tristes. Até aí é normal, né, irmão? Aí, diante disso, vai caber a nós, que somos os responsáveis por guardar o nosso coração, como Adão era de guardar o jardim, não deixar que nenhuma semente má cresça. Então, uma sementinha foi jogada ali. Quando a gente tem essa compreensão espiritual, em vez de a gente se alimentar com isso, pegar essa tristeza e falar, caraca, é isso mesmo, tá vendo? Te rala pra caraca, a gente busca, ora, ajuda, depois o maluco vem uma pumba nas nossas costas por trás, mete a faca, o cara não vale um centavo e tal. Então, em vez de a gente alimentar a nossa justiça própria, ficar falando daquilo e enchendo aquilo, e a erva daninha começa a brotar, nós paramos e pensamos assim, opa, tem algo mais importante do que o tá certo, que é guardar o meu coração para que ele esteja sempre limpo. Então, Senhor, tira esse pensamento do meu coração, varre do meu coração, da terra dele, toda a semente má. É como o salmista olhava e falava, Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há nele algum caminho mau e arranca-o e guia-me pelo caminho eterno. Não é estar certo ou estar com a razão. Há uma responsabilidade maior do que isso. Porque essa erva daninha vai atrapalhar o quê? O louvor da sua glória. Imagina se José ficasse preso ao que fizeram a ele. Imagina se Abraão ficasse com rancor de Ló. Imagina se Pedro ficasse com um problema com Tiago e João porque a mãe deles foi buscar algum lugar maior. Imagina se esses sentimentos fossem alimentados de competição, de vaidade. Isso iria atrapalhar onde? Relacionamento. Aqui, no relacionamento. Por isso, agora faz sentido, Rafa, quando a palavra de Deus diz, se nós vamos ofertar alguma coisa a Deus, e estamos falando de relacionamento, então tem N tipos de ofertas diferentes,
né? Não estamos falando só de financeira, também, mas estamos falando de tudo, de ofertar louvor, de ofertar, de estar aquele tempo com o Senhor. E temos algum problema com o nosso irmão, a gente vai lá e resolve isso primeiro, para depois ir até ele. Não faz sentido? Olhando assim, faz sentido, né? Faz muito sentido. Porque Deus não está preocupado, entenda bem, vou falar isso com muito cuidado e muito equilíbrio. Deus não está preocupado em quem está certo em uma determinada questão. Mas Ele está preocupado em quem vai agir segundo a sua semelhança. Porque, olha só, irmãos, se você pegar o próprio Filho de Deus e você pegar a injustiça que ele estava sofrendo, o que ele disse? Eu poderia chamar aqui miríades de anjos. Agora e resolver tudo isso. Não é assim? Mas qual a vontade do meu Pai? Não é para isso que vim? Então, inclina a cabeça. Então ele estava buscando o quê? A sua justiça, o seu direito de estar certo ou a vontade do Pai? A vontade do Pai. É claro que, numa palavra de equilíbrio, quando uma pessoa consegue se posicionar dessa forma, é claro que Deus vai honrá-la depois. Isso é fato. Mas Deus não vai honrar ela depois porque ela é uma coitadinha. Deus vai honrar ela depois porque ela, naquele momento de injustiça, agiu segundo a sua semelhança, a semelhança de Deus. Quando Deus honra, Deus fala assim, ó, tá vendo? Essa pessoa agiu conforme o meu coração. O meu querer. Não é assim, eu sofri e tal, perdi um pouquinho de dinheiro, agora Deus vai chegar lá para me exaltar e fazer isso. Não é compensação. Não é isso. Deus vai glorificar aqui, ó, o louvor da sua glória, Ele vai carimbar. Então, por isso que essas coisas têm que estar um pouco separadas. E hoje, elas, às vezes, na rádio e na televisão, elas estão muito misturadas. Então, o que acontece? Pô, minha filha desobedeceu o dia todo. Irmão, eu vou deixar de dar café com leite para ela? Comida? Vou deixar de comprar um livro da escola e mandar ela para a escola? Vou deixar de comprar roupa porque a outra rasgou? Então, assim, eu ter uma casa, eu ter um carro, eu ter um emprego, isso tem alguma coisa a ver com Deus estar concordando como está a minha vida? Não tem nada a ver. Deus pode estar me dando tudo isso e não está se agradando do modo como eu estou vivendo. Ele é um pai, ele pode estar dando tudo aquilo que é necessário, mas isso não significa, em primeira instância, que ele está concordando com o meu modo de vida. Até porque aquele povo pediu com rebeldia para comer carne. E o coração daquele povo estava rebelde, Deus estava triste, mas Deus deu carne. Deu carne. Deus respondeu a oração de alguém, significa que Ele está concordando com o coração daquela pessoa e se agradando dela? Não! Ele apenas responde, porque quando um filho pede um pão, ele não dá uma pedra em uma serpente. É isso que a palavra de Deus ensina. Então eu não posso usar a resposta de Deus para medir grau do propósito dele na minha vida. São coisas separadas. Eu posso orar, Deus pode me conceder algo pela sua misericórdia, ou pela necessidade que Ele vê, ou por um propósito específico. Deus pode estar aqui, utilizando alguém na sua obra, mas uma pessoa com amargura no coração. Uma pessoa que não fala com a outra. Então, o ser usado, ok, mas o expressar a imagem e semelhança, não. Então, no ponto mais central, a obra de Deus na vida dessa pessoa, por exemplo, do Rafael, pode estar parada. E a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa se Deus responde a oração ou se Deus está usando. Olha que coisa doida. As pessoas estão ensinando exatamente tudo o contrário do que está escrito na palavra. Se ele ora e Deus abençoa e responde lá a situação dele, então ele se acha o cara. Se Deus usa ele, ele se acha o cara. Mas se ele odeia o irmão dele, se ele tem raiz de amargura com algum familiar dele, se ele não fala com uma pessoa, se ele não perdoa alguém, isso simplesmente não é levado em conta. E isso é imagem e semelhança. Isso
é aquilo que 1 João diz: aquele que crê nele anda como ele andou. Isso vai refletir. Se o cara pede a capa, eu dou a túnica, se ele anda 1 milha, eu ando 2, isso está expressando semelhança. Isso está gerando alguém poder falar assim, pô, aquela pessoa está andando como Jesus andou. Essas coisas, de fato, a Escritura fala, deveriam ser percebidas no nosso meio. E Paulo diz, esses irmãos deveriam ser honrados. E infelizmente a cristandade hoje faz ao contrário. Às vezes, porque essas pessoas às vezes estão completamente fora de algum holofote. Até por causa da semelhança também. Elas são exatamente como Jesus. De noite elas, como Jesus fazia lá no monte, para cá, para lá. O povo se reunia para fazer ele fugia, entrava no barco. Ele curava a pessoa e falava assim, não conta para ninguém não, vá lá para a sua casa. Ele não falava assim, agora vai lá e bota uma placa aí para todo mundo ver que Deus te curou. Assim, agora vai para a tua casa lá e conta o que Deus fez por você. Então, 2 pessoas podem ser usadas como propósito e uma gerar semelhança e outra não. Olha que coisa tremenda então. Olha que ponto de percepção o nosso espírito deve estar ativo. Percebem, irmãos? Olhando, percebem como não é só isso aqui. Percebem como nós somos responsáveis por toda essa terra aqui. E o inimigo às vezes pega no nosso pé ou no meu pé quando nós temos a razão. Quando a gente não tem razão, às vezes a gente é cabeça dura, mas às vezes a gente... Agora, quando tu tá com a razão, quando tu fala assim, não, eu sou crente, mas não sou burro. Eu sou crente, mas não sou idiota, amigo. Exatamente. Pô, aí o cara passou do limite. Vou pedir para Jesus me dar 5 minutos. Não é assim que eu falo? Licença de 5 minutos, não é assim? É quando a gente acha, eu acho pelo menos, até hoje erro nisso. Até hoje, irmãos. Quando a gente acha que se a gente for lá e falar tudo que a gente quer falar, e gritar, as coisas vão ficar o quê? Melhor. Quantas pessoas estão aqui essa noite que já fizeram isso e descobriram que não é melhor, irmãos? Eu ia fazer uma besteira com uma pessoa que me deu uma falta, financeiramente. Me deu vontade de até matar essa pessoa. Que me deu uma falta. Além de me enganar, me deu uma falta de dinheiro. Entendeu? É. A praça serviu para mim. Mesmo com razão, não deixa com o Senhor. Deixa com o Senhor. É isso aí. Rapaz. E isso, sabe o que Deus se agrada? Sabe o que Deus se agrada? Deus se agrada de ver um filho agindo igual a como ele agiu. O que você recebe com isso espiritualmente é incomparável a que o outro levou. Na verdade, a perda toda é do outro. É que o nosso campo espiritual não alcança isso. Eu digo por mim, irmãos. Então tá o cara lá, aí tá a mulher lá, aí passa o companheiro dele, o marido, vamos supor, ou a esposa, né, de braço dado com o outro. E ela tá chorando, ou ele tá chorando deprimido, porque o outro tá passando lá. E na verdade ela não entende que ela está na posição dela em Cristo e deveria estar alegre, e o cara ou a mulher que está na lama, o diabo está trepado nas costas dele, meu irmão, está arrebentando a vida dele. Ele é que é para estar chorando, ele é que é para estar desesperado. Eu sou para estar alegre porque Deus tem derramado graça para sustentar a minha vida. Só que a minha visão espiritual fecha e eu olho segundo a terra. E aí as coisas se invertem. Parece que eu sou o coitado e o cara é o cara. Mas se o Espírito de Deus tira essas escamas e a gente olha como a realidade espiritual é, então a gente se alegra. Por isso Jesus falou, quando vocês forem caluniados, perseguidos, as pessoas vierem em cima de vocês, então levantai as vossas cabeças,
Porque perseguiram o profeta como perseguem a vocês e perto está a vossa salvação. É isso que ele queria ensinar os discípulos lá com cara de bobo, igual a gente fica. O que está falando que aí? Só estou tomando na cabeça direto, que não está nem vendo de onde é. Mas não é assim, irmãos, da nossa vida? Não é essa. Não é assim? Mas, irmãos, olha que caminho excelente o Senhor apresenta para nós. Olha que vereda excelente. Olha que glória. É um caminho que se perde para ganhar, desce para subir, dá para receber. Irmão, se isso não estiver bem concretizado na nossa mente, o bolo doido, o rolo, a gente anda tropeçando. Mas, quando os princípios desse reino fazem parte do nosso interior, e Jesus falou isso, né? O reino de Deus ali, não procurais, o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus explicou isso também, porque o reino de Deus é como uma pequena semente, menor de todas as hortaliças, mas que plantada cresce, se torna a maior de todas e abriga os animais. É exatamente, esses princípios vão tomando conta da gente. Eles vão crescendo na gente. No início, perder para a gente é perder mesmo. Aí depois vai crescendo o princípio do reino de Deus. Deus vai derramando graça. Legal que você vai entendendo que perder é ganhar mesmo. Legal que você está entendendo aquilo que Paulo fala, porque quanto mais eu desço, mais a graça de Deus repousa sobre mim. Então eu me alegro nas perseguições e nas tribulações. Aí você fala, pô, o cara é biruta. Eu lia isso, eu falava, pancou de vez. Quando caiu lá do barco e tal, bateu com a cabeça no negócio, aí começou a escrever coisa que não tinha a ver. Pô, eu falo, pô, o cara é doido. Passar a tribulação é uma coisa, meu irmão. Mas dar glória, mas amar, só se ele estiver vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Só se ele viu algo que eu não vi. Só se no coração dele chegou algo que no meu ainda não chegou. E se por fé eu entender isso e continuar nessa caminhada, sabendo que dessa mesma forma o céu vai se descortinar sobre a minha vida, então eu vou perseverar nessa caminhada. Porque uma hora eu vou entender que tudo isso é para cooperar. É para fazer com que o Espírito de Deus se aposse cada vez mais da minha vida. Tome conta cada vez mais das particularidades dela. Até que Ele viva em mim. Um processo, irmãos. Ninguém está falando que é do dia para a noite. E no culto, não é isso. Né? Mas, isso aqui eu procuro eu mesmo me reforçar, né? Porque é uma coisa que passa, né? Passa e às vezes, né? Olha uma coisinha aqui, vamos botar umas palavrinhas aqui boba. Ciúme. E essa pequenininha. Botar uma outra pequenininha aqui. Inveja. Você já conheceu algum irmão que falou assim, irmão, eu tenho inveja? Você pergunta para qualquer irmão, tem inveja? Eu não. Tem inveja? Eu, Rafael, não tenho inveja nada. Não tenho inveja nada. Como é que eu sei que tem inveja? Quando Deus me mostra que eu tenho. Você pergunta assim, Rafael, você mente? Eu falo assim, não, irmão, como é que eu minto? Agora, o dia que eu estava numa reunião com outros colegas dentro da sala do diretor, e aí eu dei uma ideia para resolver um problema que as pessoas estavam há 3 dias tentando resolver. Todo mundo olhou e falou assim, caraca, essa ideia vai resolver a ideia. E de repente alguém me perguntou assim, você já experimentou isso? E eu disse assim, já. A reunião acabou. Quando eu saí da sala, o Espírito de Deus falou assim comigo, você já experimentou? Eu falei assim, não. Então por que você mentiu? Não sei, Senhor. Você sabe, Senhor. Essas respostas a gente não quer para Deus. A gente quer respostas de Deus, mas dar respostas para Deus a gente não quer. Abrir o nosso coração e falar assim, sabe por que eu dei? Porque eu queria aparecer, porque eu queria me exibir, porque eu queria ser melhor que os outros colegas, porque eu queria tirar onda. Isso a gente não quer falar com Deus, porque a gente tem que descer para falar isso. Agora a gente quer botar Deus na parede e querer dele meia dúzia de respostas. Entende, irmãos? Então eu fui dormir. Deus falou assim, então amanhã na reunião você chama todo mundo e pede perdão. Eu falei assim, nem de joelho amarrado. Se não tem crente lá, ele vai achar que eu sou maluco. Passei a noite sem dormir, irmãos. Cheguei no dia seguinte na reunião,
Todo mundo, pá, e só galera casca, amigo. Caraca, o Deus vai me quebrar no meio, parceiro. Coração batendo. Falei assim, meu Deus, falei assim, vou de uma vez. Chamei o pessoal e falei assim, galera. Aí o pessoal olhou. Falei assim, pô, eu falei ontem que tinha experimentado aí, mas eu menti para vocês, eu não experimentei não. Tive a ideia, mas eu não experimentei não e queria me consertar com vocês aí para ficar em paz. Aí uns debocharam, outros ficaram olhando assim, sem entender, né? Pouco importa, irmão. Importa quando a porta da sala daquela reunião abriu, eu saí igual uma pena de lá de dentro, assim. Leve. Agora, se você perguntar para mim se eu minto, eu vou te dizer não. Se você perguntar para mim se eu tenho inveja, eu vou te dizer que não. Até que o Espírito de Deus me mostre na situação XYZ que naquela situação eu tive inveja. De um irmão, de um ímpio, como Asaf teve no Salmo. Então, bem-aventurado é o homem que não endurece o seu coração e a sua cerviz, mas quando diante do Espírito de Deus, pode reconhecer suas mazelas. Pode baixar. Ah, irmão, é mole? Não é mole, irmão. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Claro que não é. Por isso que o nome se chama cruz. Morte. Não é mole mesmo. É para morrer. É para fazer a nossa velha natureza morrer. Então, assim, como o evangelho que as pessoas pregam hoje na televisão e no rádio, podem ensinar exatamente o contrário. Desce da cruz e, cara, procura a tua felicidade, parceiro. Faz aquilo que for legal para você. Que Deus vai te abençoar. O que isso faz? O que esse ensino faz? Paralisa essa obra. Por isso Paulo chamou ele em 1 Timóteo de doutrina de demônio. Ele paralisa essa obra. Ele faz a pessoa correr atrás de si, colocando ela como centro. Por isso que grande parte de muitas músicas da cristandade atual é eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu, me vê, me faz não sei o quê. Do que ele é. Ele era, ele é, ele será eternamente. Ele, Cristo. Né? Então, essas pequenas palavrinhas assim, competição, querer ser melhor do que o outro, necessidade de me exibir ou de me mostrar, são pequenas sementinhas que podem... Isso. Como é que é isso? Quando a semente cai, como é que a gente faz? Irmão, fala, né? Reconhece, e aí o Senhor vai lá e tira ela do nosso coração. Não é bonito quando você vê aquela terra assim, plantadinha, com tudo direitinho e tal, né? Com aqueles frutos, né? Mas aquilo tem um trabalho para o agricultor, né? Dia e noite lá, né? Lutando através das pragas, não é facinho não. Então vamos avançar aqui, que senão a gente fica parado. Salmo 51, 10, quem poderia ler? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha que interessante. Olha a preocupação de Davi com isso aqui, ó. A sua ocupação era qual? Rei. O seu encargo era reinar, apacentar as ovelhas de Israel, né? Ele ainda era profeta e salmista, certo? Mas quando a gente olha aqui e vê um homem que não matou o seu perseguidor, foi Saul, mesmo estando ele dormindo aos seus pés, mostra alguém que não faz justiça segundo os seus olhos.
mas reconhece que a justiça vem de Deus, semelhança. Quando vem alguém que, quando perseguido, saindo de Jerusalém, atravessando o rio, chega um homem e diz: você é um cão morto, um amaldiçoado, isso. E quando o seu general fala: olha, me dá uma ordem e eu passo a espada na cabeça dele. E ele vira e fala assim: por que eu faria tal coisa? Se Deus permitiu que ele fale, deixa ele falar. Quem sabe a misericórdia de Deus não chega mais depressa na minha vida? Estamos falando de quê? Semelhança. Quando esse homem vira e fala assim: posso eu morar num palácio e o Deus que cuida de mim habitar em tendas? Construirei para ele uma casa para a sua habitação. Onde está o coração desse homem? Onde está a preocupação dele? O que está incomodando ele? Se ele estivesse lá no palácio dele, pá, tranquilão, pá. Mas ele fala: como é que eu posso estar aqui e o Senhor está na tenda? Tudo bem que não era ele que ia construir, ia ser seu filho Salomão e tal, mas uma coisa que agrada o Senhor, porque ele está preocupado com as coisas do Senhor. Né? Então a gente está falando aqui, de semelhança. Tem alguém da casa de Saul para que eu use de benignidade e misericórdia? Ah, tem sim, filho de Jonatas. Então traz ele à mesa para comer com a minha família. Você acha que um rei, que na época era um semideus, vai ter uma pessoa que estava aleijada para colocar na mesa com ele para comer? É que a gente lê religiosamente e aceita isso. Mas você acha que uma pessoa faria aquilo? Que é isso, irmão? Se o coração dele não fosse um coração que se preocupasse com a fidelidade, com os votos que ele fez. Nesse caso, Deus testa a gente o tempo todo, porque no 2,15 ele botou a árvore lá para Adão cuidar, mas já deu a ordem que ele não poderia comer. E no dia a dia, a nossa vida, a se refere à tentação, essa coisa toda. Para a gente chegar a essa coisa de imagem e semelhança, essa coisa de ter esse coração que é difícil, né? É uma prova todo dia. Deus testa o ser humano o tempo todo até ele chegar assim. Vou tentar só separar a resposta. Tiago diz que Deus não é tentado por ninguém e ninguém tenta. Então, quando a gente usa a palavra tentação, né, que tem esse propósito de destruir, isso vem do maligno. Né? Quando a gente usa a palavra provação, eu não sei se, acho que o seu teste estava ligado a isso, né? Quando a gente está falando a palavra provação, aí sim, que é como a nossa vida natural. Você bate palma porque passou na primeira série. O que alguém faz contigo? Teu pai e tua mãe? Ano que vem tá na segunda. Aí segunda tu se arrebenta, tu chega no final do ano, passei aqui, mãe, tirando onda, beleza, terceira. Aí tu passa a terceira, não sei o que, papai, tirei tudo 10, quarta. Aí tu vai quinta, não sei o que, pá. Aí segundo grau, aí não sei o que, trabalhar. Quando você alcança uma responsabilidade, você só recebe mais responsabilidade. Isso está ligado ao amadurecimento nosso, natural, estamos falando do natural. Imagina o espiritual. Você vai sendo fiel no pouco e cada hora o Senhor vai espiritualmente falando. Que é o contrário do que as pessoas imaginam. Não é tirar onda de... Não é isso. Deus põe um encargo nas costas do irmão que é uma coluna num lugar. Aquele irmão responde com responsabilidade. Deus coloca mais responsabilidade sobre a vida daquele irmão. Essa responsabilidade não é como as pessoas interpretam hoje. Tirar a onda, ter cargo, não. É pelo contrário. Às vezes em silêncio, segurar mais pressão. Como Paulo falou, a nós apóstolos, parece que Deus pôs em último lugar. Não é o apóstolo que está tirando onda na rádio, cantando meia dúzia de coisa, não. É o apóstolo que está segurando angústia e pressão por amor a Jesus Cristo. Que está orando mesmo e está gastando a vida dele por amor a Jesus num lugar onde ninguém nem está vendo e nego não vai nem saber e nunca vai nem saber. Porque parece que Deus separa essas pessoas para aquele perfume ficar mais suave e coloca ela mais ainda no anonimato. Para que a mão direita não veja o que a esquerda faz. Isso é um princípio bíblico.
Então assim, Deus a todo momento sim, prova. Mas prova para aprovar. Prova dando condições de passar. Prova querendo crescimento. E crescimento para que tenha um relacionamento mais próximo. Para que em vez de falar Rafael, 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 aí eu olho. Deus quer assim, Rafael. É claro que comigo não sei nem se está na voz, né? No comigo está assim, minha filha é assim. Então ela está com a canetinha na mão. Se você falar assim, Esther, Esther, aí ela está com a canetinha na mão. Esther, Esther, você, Esther. Aí ela olha assim. Tem gente, e eu me incluo nisso, que Deus tem que tirar coisa para olhar para ele. O cara tá lá, pai, Deus, para, daqui a pouco Deus, tira um negócio da mão dele, ele, oh Deus, não sei o que, propósito, oração, sobre não sei o que é isso, tal. Deus, calma, parceiro, Deus só quer chamar a tua atenção. Deus só quer que tu olhe para ele tá te gritando, tu não ouviu. Ele não tomou para ficar com ele, não, ele quer te devolver. Só que ele quer que você olhe para ele. Ele quer que você escute ele. Ele quer que os seus olhos estejam alinhados com os olhos dele. Fica calmo, fica tranquilo. Se ele tivesse falado, Rafael, e você tivesse olhado, ele não precisa tirar a caneta da tua mão, não. Ele não tem prazer nenhum em tirar essa caneta. Aliás, de repente, essa caneta foi até alguma coisa que você orou e ele deu para você. Só que aí a gente se distraiu com aquilo que Deus deu. Não é assim? É por isso que Deus fala assim, então vai lá, Braga, leva lá. É por isso que depois que Ana tem filho, será que ela vai ficar olhando para o filho? Samuel, Samuel, Samuel? Ou Deus deu aquilo, ela pegou Samuel na mão, amamentou e falou assim, Senhor, agora está aqui, ó. Mas nesse processo de choro, de dor, de luto, de ser humilhada, de nego lambendo as minhas costas lá, outra mulher largando em cima de mim e tal, eu ganhei algo muito maior do que tudo isso. Que foi aprender quem é o Senhor. O Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida, o Senhor abre a madre, o Senhor fecha a madre, o Senhor faz a mulher que é sozinha ser mãe de muitas filhas, o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor humilha, o Senhor exalta, o Senhor é Deus. E isso que eu ganhei por meio de todo o amasso que eu recebi de Jeová é riqueza espiritual que ninguém pode tirar. E tem gente que troca tudo isso para brincar com a caneta. Por uma resposta que recebeu de Deus de alguma coisa que queria muito. Então, é por isso que, assim, eu sempre procuro frisar na minha própria vida, assim, né? E, obviamente, quando eu não friso, Deus também lembra, porque é a vara e o cajado, ou o cajadinho ou a vara. Então, lembra essa questão, assim, como linha norte. Como algo que, Rafael, esquece isso. Já passou, isso é passado. Não perde o foco nisso aqui, em alguma coisa que não. Fica olhando para isso aqui. Teu alvo é Cristo. Café da manhã é Cristo. Almoço é Jesus Cristo. Jantar é Jesus Cristo. Esse é o foco. O resto vai passar para trás. O que tem acontecido? Se de aprendizado, acertando, errando, tirando 2, ou tirando 5, ou tirando 0. Né? Então, olha que coisa interessante. Aqui Adão, depois de ter esse desejo no coração, Deus foi lá e concedeu a ele uma companheira, não é assim? A gente vai usar um exemplo aqui. Como é, já, mas não é um... O nosso exemplo não tem nada a ver com ser homem ou mulher, não, tá? Só para não ter nenhum ciúme de nenhum lado, nem do masculino ou do feminino. Aqui está Adão, um homem. O que você acha se Deus dá uma menina? Ele pode se casar? Se Deus falar assim, Adão, aí tem lá uma menina de 8 anos, ele pode se casar? Não. Não pode, né? Então, há momentos na Escritura que Deus fala que Israel é seu filho. E há momentos na Escritura que Deus fala que Israel é sua esposa.
há uma relação de cuidado aqui tremenda e de amor e de responsabilidade, mas são exemplos muito diferentes. Porque o filho é criança, mas a esposa madura está ombro a ombro. Então, o que Deus deseja no fechamento do tempo, nos últimos dias? Que a sua igreja seja uma noiva. Que seja uma pessoa adulta, madura, com responsabilidade espiritual, que serve, amadurecida no sentido experimentado. Então, esse crescimento é crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, está ligado a esse lado aqui. É claro que é um equilíbrio, nós não podemos abandonar isso aqui. Isso é um encargo. Isso é uma ocupação, um ofício, um encargo. É claro que temos que nos empenhar aqui com responsabilidade, mas dando primazia sempre a entender o propósito central. Ombro a ombro. Né? Se eu tenho uma noiva que só quer, pede, precisa, então ela não é noiva, então ela é filha. Concordam? Então aqui precisamos de um crescimento. O que nos ajuda a crescer, que Paulo fala em Romanos? Tribulação, irmão, é perseguição. Dá para entender porque não vai parar na nossa vida até o último dia? Porque é isso que gera esse crescimento. A chapa só vai esquentar, nunca vai esfriar. Se Deus deu um momento de refrigério, Ele vai dar um momento de refrigério que tem propósito também. Então vem aquele refrigériozinho, Deus, pô, caramba, tem aquele propósito na nossa vida e esquenta a chapa de novo, não pode deixar ela esfriar. Por quê? Porque é necessário crescer. E a gente sabe que as dificuldades, tanto do nosso lado humano natural, como do lado espiritual, são os sofrimentos e as angústias que fazem a gente crescer. É a gente ficar sem caminho que faz a gente buscar um caminho diferente. Né? É o fato de ficar no escuro é que faz a gente procurar a luz. Então, assim, nós somos assim, né? Como homens. Ele diz assim no último versículo: esta é a razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu não sei se dá tempo da gente ler. Que horas são? Então já passou. A gente deixa para a próxima, né? Que seria ler Efésios 5, né? Mas a gente pode ler em casa, né? Vou dar só o versículo aqui, a gente pode ler em casa. Que é o quê? Aqui no Efésios 5 tem um trecho muito interessante que começa no versículo 22, que são os deveres conjugais. Então isso serve tanto para a nossa vida prática cristã, né? Como também serve, como Paulo termina aqui, dizendo, olha, este é um mistério profundo, mas ele diz assim, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Ele está falando sobre a vida prática cristã, mas ao mesmo tempo está usando isso como compreensão espiritual para essa relação entre Cristo e a igreja. Então, uma coisa é eu ter um bom casamento, legal, show de bola e tal. Ih, que maneiro, casamento bacana. Outra coisa é esse casamento expressar essa relação. São coisas diferentes. Eu posso ter um casamento ruim e orar para Deus me dar um casamento melhor. Com a mesma pessoa, óbvio, né, irmão? Por favor. Não, hoje em dia tem que falar assim. Então, assim, eu posso pedir para Deus trabalhar e tudo e a gente ser feliz. Mas eu queria só frisar isso, que hoje em dia isso é muito dito. O ser feliz não é o fim. Expressar essa relação, sim. Aqui é o fim. Aqui é o que Paulo está falando de um profundo mistério, que ele não se refere ao homem e à mulher, mas Cristo e a igreja. Né? Ele está falando que Cristo cuida, nutre e lava a sua igreja. Ele fala assim, como o homem deve fazer isso com a sua esposa. Né? Da mesma forma que a esposa
né, age com respeito, com cuidado e todas aquelas questões colocadas. Dessa mesma forma é a postura da igreja diante do Senhor, né? Então, assim, não daria porque a gente iria acabar se estendendo muito, mas podemos ler em casa, né? Aí a gente fechou mais um pouquinho lá do Gênesis, andamos um pouquinho e paramos no 3. Se Senhor permitir, depois a gente avança nesse 3, capítulo 3. Que olha que tremendo a queda, hein? Agora, irmãos, é engraçado, assim, não sei o que os irmãos, assim, percebem ou veem, eu acho engraçado, assim, engraçado no sentido regozijante, é que, às vezes, pode parecer que esse discurso é ruim, né, frente a outro discurso. Mas, na verdade, quando você vai compreendendo, deixando essa palavra entrar, né, a verdade produz uma alegria dentro da gente, uma paz, né? Ainda que a gente saiba que é um caminho até ela se concretizar dentro de nós, mas quem gera essa paz e essa alegria é o Espírito de Deus dentro da gente, por causa da verdade que está sendo colocada ali diante dos nossos olhos, né? Então, assim, ela pode ser, às vezes, confrontante comigo mesmo, Rafael, né? Mas é melhor você não torcer a verdade para tentar se sentir adequado e no final vazio. É melhor você olhar a verdade como ela é, ainda que o Rafael esteja ainda a alguma distância dela, e deixar que ela confronte comigo, deixar que ela me exponha, mas no fim isso vai gerar paz e alegria no nosso interior, e o próprio Senhor nos conduzirá até essa realidade. Amém? Se algum irmão pudesse orar a gente. Salmo 51, versículo 10.